E aí, meus lindos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Romário, tá? Eu fico com essa parte de Geografia 1 e hoje a gente está na nossa aula 3. Nossa aula 3 aqui de Geografia 1, onde nós vamos falar sobre cartografia, certo? Antes de começar a aula, eu queria deixar bem claro para vocês que a cartografia, de um modo geral, ela não vai ser muito bem explorada no Enem, certo? Que eu acredito ser o grande foco da maioria de vocês, mas que com o estudo da cartografia a gente consegue aumentar ali a nossa interpretação de mapas, certo? A gente consegue compreender alguns conceitos básicos e como toda parte introdutória da geografia, essa parte ela também vai ser fundamental para que vocês conheçam conceitos mais, de certa forma, elaborados. Não são difíceis, mas conceitos mais elaborados que a gente vai trabalhar mais na frente, certo? Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa aula, porque é uma aula introdutória, é uma aula bem básica, assim. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar mais com alguns conceitozinhos que é bem didático, certo? Não é muito difícil. Então, é isso. Então, vamos lá. Certo. Primeiramente, vocês percebem que eu gosto muito de definições, eu já falei, já até disse isso, certo? E vamos começar por uma definição. O que então é a nossa cartografia? A cartografia, então, vai ser o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos da elaboração de cartas geográficas. Ou seja, resumindo essa frase, a cartografia ela vai ser o conjunto ali de técnicas que a gente vai empregar para estudar ou formar os mapas, as cartas geográficas, tudo que vai servir ali de orientação para a gente no espaço, certo? Então, eu posso dizer que a cartografia vai ser, então, a projeção do nosso meio geográfico em uma escala virtual, certo? Uma escala de fácil compreensão e que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia, uma escala mais prática, certo? É importante a gente compreender que a cartografia ela vai usar de técnicas como, por exemplo, a partir da latitude e longitude, que a gente já estudou em aulas passadas, certo? Então, a gente usa da latitude e longitude e também algumas outras técnicas que a gente vai ver um pouco mais à frente, algumas técnicas mais complexas, certo? Então, vamos lá começar com um pouquinho de história. De um modo geral, a cartografia ela já tem um início ali ainda na era antes de Cristo, certo? Então, cerca ali de 2300, 2400 antes de Cristo, a gente já tem na Babilônia as primeiras tábuas de argila, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, esse mapa de Gassur vai ser o nosso primeiro modelo, entre aspas, de carta geográfica, de mapa, certo? E só que assim, ele começa com utilidade muito prática, mas realmente para ser elaborado, ou seja, para ganhar um aspecto mais, bem entre aspas, científico, ou seja, um aspecto mais de estudos, a cartografia ela começa realmente a ser estudada ali na nossa Grécia Antiga, certo? Principalmente com quem? Com o Aristóteles, certo? Então a gente tem Aristóteles ali na Grécia Antiga e alguns outros filósofos que vão elaborar, né, os nossos primeiros termos geográficos que vão ser importantes ali para a formação dos mapas, certo? Então, ela começa ali na Babilônia, depois vai para a Grécia Antiga e a Grécia Antiga vai se juntar ali no período no período helênico, certo? A partir do Império Macedônico, e aí a gente tem agora uma herança o quê? Uma herança romana, certo? O que era a cartografia grega, ela vai se passar agora a ser romana e vai se fundir mesmo, vai haver uma união ali entre os conceitos já explorados na nossa geografia grega com a geografia romana, com Cláudio Ptolomeu, certo? Por volta ali de 130 anos depois de Cristo, a gente vai ter essa junção, onde ele vai criar, né, o primeiro mapa mundial, certo? Além também de um guia da geografia, o Cláudio Ptolomeu, ele também fez um guia, certo? Que consagrou ele ali como um geógrafo da antiguidade. Tanto é que grande parte das obras de Ptolomeu, elas vão ser utilizadas até
a época do Renascimento, certo? Então vocês compreendem ali a importância que foi ele nesse período. Então, já que a gente falou de Renascimento, dessa era mais moderna, certo? Na era moderna a gente tem o quê? A invenção agora das máquinas, certo? Das máquinas de impressão, com Gutenberg, e os mapas agora começam a ser reproduzidos não numa escala pequena, como, por exemplo, nessa escala. Vocês podem perceber que isso é um mapa trabalhoso, assim como esse. Então, eram mapas mais utilizados principalmente por navegadores, certo? Já com Gutenberg, não. Aqui no Renascimento, a gente já tem a formação de mapas em massa, certo? Mapas que vão ser distribuídos. Isso, vamos ressaltar, que é ali por volta do século XVI, para quem ainda não se situou, certo? E aí, nesse mesmo século, a gente tem grandes descobertas, como, por exemplo, Colombo, certo? A gente tem os próprios holandeses, a China também, ela tem um destaque muito grande, certo? Nesse processo de exploração. O Império Chinês, ele também teve uma marinha muito importante, certo? Nesse meio da cartografia. E então, basicamente, foi isso. Essa é a historicidade, ou a história da nossa cartografia, certo? Daí, temos dois conceitos, ou melhor, duas teorias que são super importantes, certo? A teoria heliocêntrica e a teoria geocêntrica, certo? A teoria heliocêntrica vai ser uma teoria não assim, porque há uma confusão quando se fala das duas, ao pensar que a teoria heliocêntrica é uma teoria nova e a teoria geocêntrica é uma teoria velha. Não. Na verdade, essa teoria heliocêntrica, ela já vinha sendo estudada ali na Grécia Antiga, certo? O próprio Aristóteles, ele não acreditava nessa hipótese, ele criticava, certo? Essa ideia de que o Sol estaria no centro do universo, tanto é que, inclusive, ele tem um próprio livro falando sobre isso, que é sobre o céu, certo? Mas existiam alguns outros filósofos, como, por exemplo, o principal, a gente tem o Aristarco de Samos, certo? Que apoiavam essa ideia, certo? Apoiavam essa ideia, essa noção de que o Sol estaria no centro do universo. E isso era baseado principalmente em quê? Principalmente ali na visão pitagórica, certo? Ou pitagórica, desculpa. Uma visão pitagórica, que era aquela visão que afirmava que o fogo era o elemento mais precioso do universo. Então, o fogo deveria estar no centro do universo. Baseado nisso, eles defendiam que o Sol ele estaria no centro do universo, certo? Tanto é que a gente não tem somente ele. O próprio Aristarco, ele usa os cálculos de Eratóstenes, isso, certo? Então, vocês veem que essa é uma ideia bem antiga, certo? E depois, temos também a teoria geocêntrica. Como eu acabei de falar, o próprio Aristóteles era um defensor da teoria geocêntrica, certo? O principal ali, astrônomo grego que defendia e que desenvolveu esse método, esse estudo, essa teoria, foi Ptolomeu, certo? Então, Ptolomeu, ele afirmou ali que a Terra ela estaria fixa no centro do universo e todos os corpos celestes, inclusive o próprio Sol, estavam girando ao redor dela, certo? Essa visão, inclusive, foi defendida pela Igreja Católica por interesses religiosos, certo? Se o homem ele é a obra divina de Deus, se ele é a principal obra de Deus, ele deve estar no centro do universo, certo? Daí, posteriormente, essa teoria ela foi revisada pelo o matemático polonês, certo? O Nicolau Copérnico. E isso ele se baseava principalmente ali na hipótese heliocêntrica do Aristarco, que a gente já falou, certo? E o Copérnico, ele acabou indo contra a igreja, indo contra todos os grandes filósofos da época que defendiam a teoria geocêntrica, ao afirmar que o modelo heliocêntrico ele era o mais correto, certo? Inclusive ele foi morto, né? Ele foi queimado na Inquisição. Daí a gente também tem o Galileu Galilei, certo? Todo mundo já conhece.
esse físico italiano que foi muito importante, não somente para a física, como também para a geografia, certo? E aí ele vem e defende também o modelo heliocêntrico, o modelo onde o Sol está ali no centro do universo, certo? Então, a teoria, claro, correta é essa, a teoria heliocêntrica, certo? A gente sabe hoje que a gravidade ela é a principal responsável por esse movimento celeste, certo? Esse movimento dos corpos celestes ao redor do Sol. Mas só que, por muito tempo, essa teoria geocêntrica ela foi aceita. Então, aqui é um quadrozinho para vocês estudarem depois. E aí a gente tem agora as técnicas de mapeamento. Eu vou passar bem por cima, porque realmente é uma parte que não é muito cobrada, mas que é importante conhecer, né, também. Então, a primeira técnica de mapeamento é a aerofotogrametria, certo? Ou seja, é justamente a captação de imagens, certo, da superfície terrestre através de equipamentos fotográficos como câmeras mesmo, certo? Instaladas em aviões e balões atmosféricos. Então a gente joga um balão aqui atmosférico ou um avião e aí ele vai capturando através de fotos essa paisagem. Inclusive, uma das grandes empresas, um dos grandes mapas criados é justamente pelo Google, que usa dessa técnica aqui, certo? A gente também tem a segunda técnica, que é a técnica de sensoriamento remoto, que basicamente é um conjunto ali de técnicas de captação e registro de informações através de um radar, certo? E satélites para reprodução de mapas. Ela vai ser útil ali principalmente para mapeamentos de superfícies, como as florestas. Então, vocês estão vendo, a gente tem uma fonte de energia. Essa energia incidente ela vai ser refletida, certo? Captada por um sensor, no caso aqui um satélite, e vai ser retransmitida ali Então, a gente tem essa energia saindo aqui de uma fonte de energia, essa energia incidente, ela vai chegar aqui ao solo, certo? E vai ser refletida. Essa energia refletida vai ser captada por um sensor, no caso aqui a gente tem um satélite, e posteriormente vai ser reabsorvida ali por uma estação de recepção. Então, o grande benefício desse tipo de técnica é justamente porque é uma técnica mais automática, uma técnica bem mais direta, ou seja, a gente já tem uma resposta imediata. Tanto é que ela vai ser o principal tipo de técnica utilizado ali para formação do GPS, certo? O mecanismo do GPS ele se baseia nessa técnica de sensoriamento remoto. Daí também temos a SIG, né, que no caso Sistemas de Informações Geográficas, que vai ser basicamente ali o quê? Um grande aparato de tecnologias que visam ali processar informações geográficas através dos softwares, certo? Então, os aplicativos, como por exemplo o Uber, o próprio Google Maps, eles vão se utilizar desse tipo de sistema para conseguir melhorar o trânsito, né? Aqui a gente até colocou melhorar o trânsito, estabelecer a melhor localização dos complexos industriais e principalmente monitoramento das alterações ambientais. E aí agora a gente entra propriamente realmente nessa parte da cartografia, certo? A gente até então falou mais da história, de conceitos que formam ali os mapas, e agora a gente vai estudar propriamente o que é um mapa. Então, vamos lá. Um mapa... Então, vamos lá. A gente tem aqui esse mapa, certo? E essa imagem é muito didática, sério. Pega essa imagem que dá para entender como é que funciona o mapa. E aqui a gente tem os elementos de um mapa. O mapa ele vai ser constituído basicamente por 5 elementos, que são, como eu disse no começo da aula, coisas básicas, coisas que dá para se inferir. Primeiramente, a gente tem o título do mapa, certo? A gente precisa saber sobre o que aquele mapa ali está se referindo. Temos também a utilização da escala, certo? Ou seja, ele vai indicar... Vocês lembram quando eu disse que a projeção realizada pelos mapas ela é uma projeção virtual? Ela é uma projeção virtual porque não dá para realmente colocar exatamente tudo que a gente está tentando desenhar. Então, a gente precisa utilizar de uma escala que deve ser, na verdade, menor para poder mensurar tudo isso no formato menor, certo? Então, é justamente isso. Ela vai indicar o número de vezes
em que a realidade foi reduzida. Depois temos também a projeção, certo? Que vai ser como o mapa, o que o mapa ele está indicando realmente, certo? Temos também a própria orientação, que vai ser a utilização ali da nossa estrela dos ventos, certo? Então a gente vai indicar ali os pontos cardeais, o sol, norte, sul, enfim, a gente vai indicar ali os grandes pontos cardeais. A gente pode também utilizar os pontos colaterais e subcolaterais, certo? Então a orientação vai ser colocar uma estrela dos ventos, no caso. E por fim a legenda, né, que vai ser os sinais e as cores que ajudam a perceber o mapa. Ou seja, a legenda ela vai ter uma função ali mais intuitiva, uma função mais de estudo, para a gente realmente saber o que esse mapa está querendo indicar, certo? E aí, esse mapa, ou melhor, essas representações cartográficas, elas podem se dar através de um mapa, uma carta ou uma planta. Se vocês conseguirem observar aqui, vocês vão perceber que isso é uma escala decadente em questão de tamanho, certo? Ou seja, o mapa, ele normalmente tende a projetar uma esfera bem maior, uma esfera bem mais global, certo? Uma carta, ela tem um contexto mais regional, certo? Como, por exemplo, uma carta geográfica de um município, certo? Uma carta geográfica de uma capital. Então, ela tem esse contexto mais regional. Enquanto uma planta, ela tem um contexto bem mais local. É aquela estrutura, é aquela construção bem mais localizada, certo? Ou seja, as informações nos mapas, elas podem ser físicas, políticas, econômicas, demográficas e entre outras. Vocês perceberam que a gente falou anteriormente que a legenda contida nos mapas, ou nas cartas, ou nas plantas, elas vão ser importantes para a gente entender qual é a função daquele mapa, o que aquele mapa ele está querendo passar, certo? Então, essas informações elas podem ser físicas, certo? Como, por exemplo, a indicação de um relevo mais alto, um relevo mais baixo, certo? Elas podem ser políticas, como, por exemplo, os grandes blocos econômicos, ou melhor, os estados, nações indicados em um mapa, certo? Elas podem ser econômicas, como, por exemplo, o nível de exportação de soja de um país, o nível de produção de ferro, certo? Então, elas podem ter esse viés mais econômico e também demográfico, né? Que é justamente indicando ali a nossa população. E aí é importante vocês compreenderem que essas informações no mapa, elas têm todas essas características, porque existem mapas que vão ser distorcidos justamente com essa função, certo? De ressaltar ou não uma informação que a gente quer passar. São as chamadas anamorfoses, certo? Então, uma anamorfose, ela vai ser um mapa que está distorcido, mas porque ele está querendo mostrar uma determinada informação, certo? Que não fica tão visível no mapa normal. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui um mapa demográfico com a população mundial, teríamos aqui um gráfico muito mais contorcido, principalmente nessa região da Ásia, certo? Onde a gente tem uma concentração populacional bem mais elevada. Nessa região a gente ia conseguir observar esse gráfico sendo bem distorcido, enquanto em regiões como, por exemplo, do Alasca, certo? E aqui da Rússia, a gente ia ver esse mapa bem mais reduzido, uma vez que são regiões de grande área, porém baixos índices demográficos, certo? Então é importante conhecer também que o mapa ele tem essa característica de passar informações para se conhecer a anamorfose, certo? Ou seja, a diferença de um mapa, carta e uma planta vai ser basicamente quanto ao nível de detalhes. Daí, essa cartografia temática, como eu disse, o mapa ele tem essa função também
de passar conceitos geográficos, como por exemplo de localização, e a nossa principal aplicação vai ser aqui quanto às curvas de nível, certo? As isóbaras e etc. O que vai ser então uma curva de nível? Uma curva de nível, também chamada de isoípsas, certo? Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma linha, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem linhas traçadas, uma linha imaginária que vai unir os pontos de uma mesma altitude, certo? De uma determinada região, ou seja, a gente vai traçar aqui linhas que vão basicamente expressar a altura, ou depende, certo? Não necessariamente ele precisa colocar a altura. Como vocês estão vendo aqui, que na cartografia temática, as curvas de nível, elas representam sim essa altura, certo? Mas a gente também tem os outros tipos de curvas, como por exemplo, as isóbaras são linhas que vão indicar pressão atmosférica. As isóbatas são linhas que vão indicar profundidade ali, por exemplo, em oceanos, certo? Em lagos de grandes dimensões. As isoígras, elas vão ser o quê? Vão ser linhas que vão indicar a umidade, certo? Daquele local. As isoietas vão ser as linhas que unem os pontos ali de mesma pluviosidade, ou seja, os pontos de chuva, certo? E as isotermas vão ser as linhas ali que indicam os pontos de mesma temperatura. As isoípsas são, como eu disse anteriormente, um sinônimo ali para as curvas de nível, certo? Então é importante atentar que cada uma desses tipos de curvas, essas linhas, elas vão ter ali uma função específica, certo? Como eu disse antes aqui, ó, essa é justamente a nossa anamorfose. Então aqui eu tenho um gráfico com a população mundial. Como eu disse, essa região aqui, ó, da Ásia, ela é bem mais destacada, enquanto a Rússia, vocês estão percebendo que, ao contrário do mapa normal, ela tem uma escala bem pequena, certo? Enquanto aqui, ó, por exemplo, países que falam inglês, a gente já tem outro mapa bem distorcido. Daí, também, quando falamos a respeito do mapa, dissemos que temos que adotar uma escala cartográfica, e essa escala cartográfica ela vai ser importante ali para a gente saber, né, reconhecer qual é a medida, qual é o tamanho que a gente está trabalhando com aquele mapa. Como, por exemplo, aqui uma escala de 1 para 300 mil, certo? Sendo que geralmente, a gente atribui o centímetro, certo? Então, 1 centímetro equivale a 300 mil centímetros. Aqui são os tipos de escala. Uma escala ela pode ser uma escala numérica ou uma escala gráfica, sendo que a escala gráfica ela também é uma escala numérica, só que ela vai ter essa função mais didática, certo? Ela tem essa função mais de informar didaticamente ali qual que vai ser esse tipo de escala que a gente está tomando. E uma coisa importante, como eu disse, é que na escala numérica a gente normalmente atribui o valor a centímetros, e na escala gráfica já é uma escala com valores mais elevados, né? A gente trabalha aqui com metros ou quilômetros. E aqui a gente tem esse triângulo que basicamente vai resumir como que a gente vai fazer essa escala, certo? Aqui é um resumo para vocês, os tipos de escala, certo? Aqui, exemplos, né, de escalas. Temos as escalas grandes. Uma escala grande não é um mapa grande. Uma escala grande vai ser o quê? Se ela está querendo representar ali o tamanho, quanto maior for o tamanho da escala, menor a gente vai ter ali a estrutura, certo? Perdão, quanto menor for ali o valor atribuído pela escala, maior vai ser o nível de detalhes daquela estrutura. Então a gente tem aqui uma escala, por exemplo, de 1,50, onde a gente tem um mapa de uma casa, certo? Uma planta de uma casa. Enquanto aqui, uma escala média, a gente já tem a formação das linhas, curvas de nível, certo? Então um nível bem mais local, regional. Enquanto uma escala pequena, certo? Vai ter ali uma projeção grande, no caso a nível global, a nível de mapa mundial. Daí, quanto às projeções cartográficas, existem as projeções cilíndricas, as projeções cônicas, azimutais. Cada uma dessas projeções ela vai ter ali uma função importante, certo? Vamos especificar aqui cada uma delas. Primeiramente, quanto à projeção cilíndrica,
quero que vocês observem o seguinte, que nessa projeção cilíndrica a gente vai ter uma maior fidelidade ali a nível de linha do Equador, certo? Então, quanto mais próximo ali da linha do Equador, mais fiel vai ser esse mapa, e quanto mais distante da linha do Equador, mais a gente vai observar uma distorção do mapa. Sendo assim, quando eu falo de distorção, gente, é importante vocês conhecerem que os mapas não são errados, não existe um mapa errado, existe um mapa que se adequa ao que ele quer passar, certo? Então, esse mapa aqui, por exemplo, é um mapa que vai ser utilizado mais para países que se encontram nessa faixa aqui da linha do Equador, certo? Essa projeção cilíndrica. Já uma projeção cônica, ela é uma projeção que tem por enfoque principal aquela área trabalhada em específico, certo? Então, quanto mais próximo aqui dessas linhas que cruzam na área que a gente está querendo projetar, mais fiel vai ser aquela região, certo? E a projeção azimutal vai ser uma projeção mais pontual, certo? Meio que vocês imaginam um cone apontando aqui para esse ponto, ou seja, são projeções que a gente utiliza para delimitar um ponto em específico, certo? Uma região em específico. Então, tudo que está dentro desse círculo principal, vai ser fielmente estabelecido, fielmente representado. Então, quanto mais distante desse círculo principal, mais deformado vai ser o mapa, certo? Daí, vamos lá, agora cada um especificando cada uma delas. Como eu disse, a projeção azimutal, a primeira vai ser a projeção, por exemplo, escolhida pela ONU, certo? A ONU, ela escolheu essa projeção e, como vocês podem ver, o centro aqui apontando para nada, para justamente repassar essa mensagem de que não existe um centro do mundo, certo? Mas sim todos os países cooperando entre si. Isso aí é muito legal, né? Enfim, então as características de cada uma da projeção. A projeção azimutal ou uma projeção plana, ela apresenta ali paralelos concêntricos, certo? Vocês estão vendo aqui, e meridianos retos, daqui os meridianos, gente, aqui são os paralelos, são círculos, e as linhas retas são os meridianos. As formas das áreas, elas sofrem deformações à medida que que aumenta a distância do centro da projeção, como eu falei, certo? Como eu disse, ela é uma projeção mais política. Por quê? Porque tudo que está dentro desse círculo vai ser bem representado, certo? Então, é mais útil utilizar esse tipo de projeção quando eu quero indicar uma coisa mais específica, certo? Daí a distorção aqui, ó, e pronto. O segundo tipo, como eu falei, a projeção cônica, certo? Ela apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, ou seja, aqui ó, os paralelos, vocês podem ver que é como se tivesse aqui uma parte de um círculo que não é fechado, certo? E os meridianos, certo? Meridianos radiais. As deformações, elas são pequenas, próximo ao paralelo de contato, ou seja, se o contato é aqui, a gente tem uma projeção, uma distorção muito pequena, certo? Vocês estão conseguindo ver aqui também, ó, que a distorção na região de contato ela é pequena, e quanto mais próximo dessa região do cone superior ou mais distante, maior vai ser a distorção. Ela vai ser utilizada principalmente ali para a gente representar as partes das zonas temperadas, certo? Temos também a projeção cilíndrica, que é a mais utilizada, e nessa projeção cilíndrica a gente vai ter diferentes tipos, né? A mais famosa de todas vai ser a projeção de Mercator, certo? Essa projeção ela vai valorizar os países desenvolvidos, certo? E ela vai preservar ali a forma dos continentes, ou seja, os continentes, a forma deles ela vai ser bem preservada, certo? Mas a área não vai. Por exemplo, a Rússia ela está bem representada aqui, mas quanto à área deles, vocês podem ver que ela está bem distorcida, ela está bem alongada aqui, ó. Olha a Groenlândia aqui como é que ela não ficou. Ela está maior do que o Brasil, certo? Ela está maior do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, quanto mais próximo dessas regiões superiores e inferiores dos polos, né, no caso, a gente tem ali essa representação. E vocês podem ver aqui que nessa projeção de Mercator, a linha do Equador ela está situada um pouco abaixo da linha mesmo do mapa, ó.
Vocês estão vendo aqui a linha do Equador? Justamente porque ele não quer focar na linha do Equador em si, ele quer focar numa linha que passa aqui no meio, certo? No meio do mapa. Ou seja, uma linha que cruza com os Estados Unidos, uma linha que cruza aqui com, principalmente, países da Europa, certo? Então, por isso que é um tipo de projeção que vai valorizar ali os países desenvolvidos, certo? Prioriza o norte em detrimento do sul. O sul aqui vai ficar totalmente desvalorizado. E aqui é uma fotinha antiga dessa projeção. A projeção cilíndrica ainda, a gente também tem a projeção de Peters, certo? É uma projeção equivalente, ou seja, ela vai conceber o mundo de uma maneira mais terceiro-mundista e as áreas dos continentes e países aparecem em escalas iguais. Então, as áreas agora, elas são bem representadas, certo? Mas, ao contrário da de Mercator, a gente não vai ter ali a forma preservada. Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, a África, ela está bem mais alongada, bem mais distorcida, certo? Então, as áreas, elas vão estar bem representadas, mas as formas não. Tanto é que, por isso que a gente diz que ela vai preservar ali uma visão mais de terceiro mundo, porque aqui os países de terceiro mundo, como a África, o Brasil, certo? Esses países mais localizados na região do hemisfério sul, vão estar mais destacados, certo? Outras projeções também que eu só coloquei para via de análise mesmo, só para vocês observarem que essa questão da projeção, não existe uma projeção certa nem errada, mas existem projeções diferentes, certo? E está aqui cada uma delas. A gente tem a projeção de Moonwald, certo? Que é essa projeção aqui também, é muito semelhante, por exemplo, à projeção de Mercator, certo? Projeção de Robinson também. Temos a projeção de Good, vocês estão vendo que cada uma é bem louca, certo? Tanto é que essa daqui, por exemplo, ela prioriza essa porção mais central da linha, não daqui, ó, da linha do Equador. Então, quanto mais abaixo da linha do Equador e nessa região entre o Trópico de Capricórnio, a gente vai ter ali uma melhor representação, certo? Temos também a projeção de Bone. Essa projeção aqui parece muito com o coração, certo? As áreas, como dá para ver, as áreas mais bem preservadas são também as regiões próximas da linha do Equador, certo? Tanto é que a África aqui ela está quase equivalente, realmente, tanto na sua questão de área, quanto também na sua questão de projeção, certo? Na sua de extensão. Temos também a projeção de Bottomley, certo? Essa projeção aqui parece mais com um peão. E não podia faltar a minha projeção, né, gente? Esse aqui é o meu mapa. Se vocês observarem o meu mapa, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que a cabeça do dinossauro, que eu não sei bem que região é essa, ela vai estar mais fidedigna, entre aspas, né? E é isso, gente. Obrigado. Espero que tenha dado para fixar bem esse conteúdo da cartografia. Como eu disse, é um conteúdo bem, assim, que dá para pegar, certo? Porque são coisas bem mais intuitivas e não é um conteúdo difícil, certo? Então é isso, obrigado e tchau!